Bem-vindo todos ao Fórum Transformações, com esta mesa tão importante, um tema tão interessante como o mundo em ebulição. Vamos tentar responder uma pergunta nada fácil, que é como estar seguros nessa nova ordem mundial. E para respondê-la, temos aqui José Juan Ruiz, presidente do Real Instituto Elcano, Raul Jungmann, diretor-presidente do IBRAM, e Winston Fritz, economista. A palavra soberania, tradicionalmente, nós limitamos ao uso político, jurídico, não era uma palavra que fosse usada no âmbito jornalístico ou econômico. A soberania atualmente está relacionada a coisas tão cotidianas como a tecnologia que nós recebemos e podemos recebê-la sempre, na área militar e também na área de alimentação. Então, será que efetivamente estamos seguros se temos soberania nesses elementos tão básicos e se tem uma forma de garantir isso? E coloco essa pergunta para nossos três palestrantes e depois vamos ir reduzindo um pouco mais, ou detalhando mais essa pergunta. Vamos começar aqui. Bom dia, é um imenso prazer com meus amigos, é um prazer estar aqui com meus colegas brasileiros. Durante muito tempo eu trabalhei no Banco Santander e passei muito tempo no Brasil. Depois também no Banco Interamericano de Desenvolvimento e outra vez mais, com muita alegria, passei muito tempo no Brasil, temos bons amigos e muito boas lembranças deste país. É um país imenso. E como é que não vai ser soberano? Soberano no sentido que nós estamos perguntando. Provavelmente vocês lembram que existe uma grande diferença entre incertezas e riscos. Os riscos são coisas que podem acontecer, que nós podemos medir de forma provável. Existem mercados, não todos os mercados, mas existem mercados para poder atender ou resolver estes riscos. Mas incertezas é quando a gente não sabe do que dependem as coisas que podem acontecer. Estamos num mundo não de riscos, estamos num mundo de incertezas. Um mundo em que nós não podemos nos proteger porque não sabemos o que é que pode acontecer. Lucia estava falando sobre segurança e soberania. A soberania também foi um conflito econômico. Conversamos sobre como poderíamos desenvolver nossas próprias forças, pontos fortes. Portanto, eu acho que esta ideia de que vamos ser soberanos e vamos ser autossuficientes no âmbito econômico, energético, político, cultural, é uma ideia do século XIX. Não é uma ideia atual, do século XXI. Se vocês quiserem que a sociedade de vocês melhorem, prosperem, se queremos ter um futuro mais estável, eu acho que o melhor não é pensar como é que podemos ser soberanos, autárquicos, como nos isolamos e nos protegemos do resto do mundo, mas, na verdade, como é que nós conseguimos nos unir a outros países que têm valores, instituições e regras comuns às nossas, têm as mesmas ambições e, junto com eles, vamos tentar chegar a um modelo de cooperação e de um jogo win-win. A autarquia, a soberania é um jogo onde ninguém ganha. Para alguém ser soberano, é preciso deixar de ser soberano. É como o poder. O poder não é um conceito absoluto. É uma verdade relativa. Para que alguém tenha mais poder, alguém tem que perder. E este é um mundo em que nós estamos nos últimos 25 anos e está em pleno declínio. E quanto antes nós percebamos isso,
Antes, o PIB, a renda per capita, as possibilidades de crescimento tecnológico, tudo isso vai melhorar se a gente se der conta disso. A cooperação e a convivência de nossas sociedades vai melhorar se nos dermos conta disso. Isso quer dizer que temos que voltar a um mundo totalmente plano, em que a hiperliberalização era a norma, era a regra, era a lei geral? Não, provavelmente não. O que aprendemos é que a sociedade fica nervosa quando chega uma pandemia como a Covid e sabe que a gente não sabe o que. Não temos como ter paracetamol disponível, como fabricar máscaras. E temos que usar reservas estratégicas, mas essas reservas estratégicas não podem nos levar outra vez a pensar que podemos produzir tudo o que precisamos, porque se fazemos isso, vamos pensar que cada vez precisamos menos coisas e vamos ter um mundo cada vez com menos expectativas. Nesse último minuto que eu ainda tenho, eu queria comentar um outro aspecto, eu acho que interessante, de quando tudo isso começou, essa ideia de autossuficiência, de soberania, de eu sou capaz de impor minhas normas, que as normas que regulam o funcionamento da economia, isso está conosco há 15, 20 anos. Mas existem alguns antecedentes disso. No momento em que os economistas avisaram que existia uma possível trindade, não pode haver uma soberania, ser uma democracia e ter plena liberdade de movimento de capital, de capitais e de bens. Essa possível trindade, que faz 25 anos que Roderick falou sobre isso, que nós tínhamos que romper e renunciar a uma coisa, e o que nós tínhamos que renunciar era abrir mão, era da soberania. E ter essa liberdade de circulação de bens e de capital estaria garantido. Depois desse tempo, o que nós vimos, o que não está garantido é a democracia. O que está em risco quando você coloca o conceito de soberania acima de qualquer outra condição, a democracia não é o sistema que garante a convivência. E isso é pior. É muito pior do que ter todas essas deficiências econômicas ou essa falta de soberania. Eu pararia aqui com uma introdução e depois eu poderia discutir o que está acontecendo com tudo o que está acontecendo neste momento ao nosso redor. Sim, Qual seria a sua primeira abordagem sobre isso? A todas e a todos, eu vou evitar o portunhol, por conta de um trauma que eu tenho, que é que, certa feita, deputado federal, eu fui no Parlatino fazer uma palestra em Buenos Aires e fazia uso exatamente do meu portunhol. E eis que o coordenador do seminário chega ao meu ouvido e diz: "Senhor, poderia falar em português?" "Sí, como não, pero ¿por quê?" "É porque o público não te entende." Por quê? É que o tradutor não está te traduzindo. Então, vocês vão me permitir, não vou falar o meu castiço portunhol. Eu quero agradecer muito o convite de vir para cá e dizer que estou muito honrado com participar do painel aqui com os nossos companheiros, saudar a figura do nosso decano do Supremo Tribunal Federal, ministro Gilmar Mendes, e também ver aqui uma pleiade de amigos e brasileiros que contribuíram e muito com a nossa história recente. Aloísio, Rubens, Oscar, Eduardo, Fux e Zé, que também está aqui. É uma alegria estar aqui com vocês e todos os demais aqui presentes. Por acaso, nós estamos hoje discutindo aqui quando ontem se celebrava os 80 anos da vitória das democracias e na Segunda Guerra Mundial contra o nazismo, o nazifascismo. A Segunda Guerra Mundial envolveu aproximadamente 50 países, deixou um rastro de entre 66 e 85 milhões de mortos, né?
bem mais do que a Primeira Guerra Mundial, que envolveu 30 países e algo como 16 milhões de mortos. E hoje o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo, em termos de seguridade global, uma desordem crescente na governança. E isso fica muito evidente pelo que está ocorrendo no mundo afora. Nós estamos vendo no território europeu, onde se travaram, sobretudo, duas guerras mundiais, né, o crescimento do armamento. Né, há uma proposta, sobretudo, dos Estados Unidos, mas que, ao que tudo indica, está sendo aceita e devidamente empenhada na Europa, que é de dobrar o seu orçamento em termos de defesa, sendo que no ano passado os gastos em defesa alcançaram um nível recorde de 4 trilhões e 230, mais ou menos, bilhões de dólares. Além disso, nós temos hoje no mundo aproximadamente 30 conflitos que existem nesse momento. Alguns são os mais conhecidos, que é o caso de Israel e Gaza, que é o caso de Ucrânia e Rússia, que é o caso do Houthis, e assim por diante. Então, essa ordem que nós estamos vivendo é uma ordem de profunda insegurança. E como obter mais segurança? Aí a fórmula todos nós sabemos. Nós precisamos de uma reforma em termos, sobretudo, do Conselho de Segurança da ONU, o que não é uma coisa fácil de se fazer e de acontecer. E, fora isso, o que nós estamos vendo é exatamente essa desordem, por assim dizer, global, e que coloca o risco de nós termos uma derrapagem. E isso, por exemplo, os meus piores presságios aconteceram agora recentemente, que é um conflito entre Paquistão e Índia. Dois países atômicos, com capacidade atômicas, e que não estão dentro do TNP, Tratado de Não Proliferação Nuclear. Lembrando que Donald Trump ele encerrou o acordo que existia de mísseis intermediários em 2019, e nós temos uma grande interrogação pela frente, que é em fevereiro do próximo ano vai ser renovado ou não o acordo START. Acordo START que permite exatamente que potências como a Rússia e os Estados Unidos façam uma fiscalização mútua e que se estabeleçam limites para que você possa conhecer, e o mundo conhecer, qual é, de fato, o potencial nuclear que nós temos, que hoje gira em torno de aproximadamente 3.500 ogivas nucleares, sendo 13.000 outras que foram desativadas, mas não foram destruídas. Então, o risco é crescente, o risco realmente preocupa, e nós estamos a ver o país que liderou o que nós hoje entendemos como os acordos, as estruturas multilaterais de pós-guerra, ou seja, completam também 80 anos, serem praticamente desestabilizadas pelo comportamento desse país líder, que é exatamente os Estados Unidos da Europa. É isso. Muito obrigado. Eu queria agradecer aos organizadores o convite para que eu, apesar de não ser exatamente um especialista em segurança, participasse desse painel. É que acho que os economistas opinam sobre qualquer coisa. E eu queria começar, eu vou responder essa pergunta muito rapidamente, mas eu quero começar definindo o que é soberania, né? Soberania, obviamente, não é autarquia, né? Isso é uma alternativa burra. Os economistas clássicos mostraram isso há 2 séculos atrás, quer dizer, que na presença de fluxo de comércio e investimento, a autarquia é claramente um second best. Eu defino soberania como a capacidade do país de tomar aquelas decisões que ele considera de interesse nacional. Isso é soberania. E o Brasil, eu vou responder em função do Brasil, né? A pergunta foi feita nessa direção. O Brasil, por uma questão de geografia e história, ele foi colocado numa situação em que ele é completamente multilateral. Ele não é satélite de ninguém, ele é um país especializado, né, em alguns recursos naturais, agricultura, etc. E, portanto, ele necessita de comércio internacional, necessita de investimento, porque ele poupa menos do que ele tem que investir. Então, é óbvio que o interesse nacional do Brasil, a soberania do Brasil, é exercida enquanto defensor do sistema multilateral. Isso é importante. Não há, no caso do Brasil, uma dicotomia entre a defesa do multilateralismo e a defesa do interesse nacional. Não é à toa, por exemplo, que o Brasil faz o primeiro discurso na ONU. Oswaldo Aranha defendeu. O Brasil tinha um interesse imenso na reconstrução do mundo do pós-guerra.
né, como foi reconstruído. Era bom para o Brasil. E o Brasil se beneficiou dele. O Brasil cresceu 7% no pós-guerra, durante, em média, até a década de 80. Né? Aquele período foi o melhor período da história do Brasil. E nós temos que redefinir isso de novo. Quer dizer, o mundo, eu acho que é interessante. Eu ontem estive aqui, e ontem a discussão foi toda feita no tateamento, no fog deixado pela incerteza do Trump. Eu queria que a gente, até provocar esse painel, para pensar um pouco através do nevoeiro, olhar um pouco o futuro. O que está com as grandes transformações que estão acontecendo? O Trump não é uma pessoa que vai... O Trump é um resultado de uma situação que os Estados Unidos se encontram e tem que dar uma solução para o problema. Né? Os economistas que estão em torno dele vão dar uma solução. Isso tem uma lógica. Você pode estar errado ou não, mas os Estados Unidos têm um problema de política econômica seríssimo que estão tentando resolver de uma maneira atrapalhada. Né? A Índia está acontecendo coisas muito importantes, né, no mundo. Vamos tentar olhar através disso hoje. Mas a pergunta é a tua resposta. A resposta da tua pergunta, do ponto de vista do Brasil, é simples. A defesa do multilateralismo é a defesa do interesse nacional, é o exercício da soberania brasileira. É interessante. É interessante essa ideia que já surgiu aqui duas vezes. Este conceito interessante, a autarquia, a tendência é pensar que soberania quer dizer exatamente isso, autarquia, ser capaz de ser autossuficiente. E, apesar disso, o senhor defende o contrário, que está baseado mais no multilateralismo. E multilateralismo é um conceito que hoje em dia já não tem muito valor, não só pela administração de Trump, outros poderes também questionaram isso anteriormente. Então, o que é que nós podemos fazer diante deste paradoxo? Como é que soberania não é autarquia e multilateralismo parece não ter a força suficiente, ou a força que tinha faz 10 ou 20 anos? O senhor pode começar e depois já passamos aos demais. Questões que podem ser tratadas no âmbito multilateral. O clima, por exemplo. O clima só pode ser tratado no âmbito multilateral. É um problema, a atmosfera é uma só para todo mundo. Isso é uma briga que tem que ser feita. Quer dizer, multilateralismo não é no conceito estrito diplomático, que todos os 194 países têm que estar envolvidos. O multilateralismo é um conjunto relevante. O G20, para mim, é o fórum multilateral mais importante do mundo. Então, não são 20 países, mas são um número restrito de países. Então, a briga, a luta pelo multilateralismo é importante. Estou dizendo que o Trump vai ganhar ou vai perder, o Trump está achando que o multilateralismo acabou. Claro que não, é uma loucura. Os americanos não podem ser autárquicos, ninguém é autárquico. A autarquia é uma burrice completa. Ninguém defende a autarquia num fórum de 3 pessoas sem perder. Né? Só se for um grupo de loucos. Então, não existe isso. Se o Trump está querendo isso, bem, a gente mete a viola no saco e vai embora? Não, a gente tem que lutar pelo multilateralismo. É hora de lutar pelo multilateralismo. Né? É isso que eu estou falando. Não é uma questão de o que vai acontecer. Eu estou prevendo nada. Eu estou dizendo que o que nós temos que fazer como Brasil soberano, porque isso é que é bom para o Brasil. Né? A soberania é isso, é você lutar pelo que é bom pelo seu país. Né? Não é você ser fechado o mundo. Isso não é ser soberano, isso é ser burro. Sim, igual José Juan Ruiz. José Luiz quer fazer um comentário sobre isso, porque foi ele que comentou sobre este conceito. Eu acho incrível que nós possamos coincidir, porque exatamente o que está acontecendo é que, não sei, parece uma coisa muito original, racional, uma coisa que está acontecendo e que não deveria estar acontecendo, mas quando olhamos para trás, vemos a história, vemos que isto vai acontecer muitas vezes ao longo da história e sempre conseguimos sair da mesma forma. Vocês podem lembrar as guerras dos Peloponesos, Esparta, que era hegemônico, era muito... sofreu com Atenas, que também podia expulsá-lo, e decidiu iniciar um processo de conflito, enfrentá-lo, e todo mundo conta, todo mundo fala das armadilhas, todo mundo fala, mas todo mundo esquece qual foi o final.
entre essa guerra entre Espartaco e Atenas é que as duas nunca voltaram a ser líderes no mundo. Nunca. Desapareceram. O pai de Alexandre Magno, 27 anos depois do final da guerra, invadiu a Grécia. E aí começou outra parte da história, outra história. Então, esta ideia da hegemonia que pensa que o mundo foi injusto com este país e que ele não é capaz de impor as regras ao mundo, isso já vimos ao longo da história. Nesta guerra dos Peloponeses, é uma guerra que eu gosto de contar, de uma guerra de um general de Atenas que estava pagando impostos a Espartaco durante muitos anos. Então ele chamou a mídia e disse: deixem de pagar os impostos a Esparta, desde que nós vamos pagar os meios de comunicação, aos mélios, de uma razão pela qual nós temos que traí-los. Vocês disseram: vocês não entenderam o que é a nova ordem internacional? A nova ordem internacional é uma ordem em que os poderosos fazem o que podem e os fracos sofrem o que devem sofrer. E isto se parece muito ao que nós estivemos ouvindo essas últimas semanas. Parece muito. Esta é a primeira ideia. A soberania significa resistir à justiça, à irracionalidade, uma coisa que está baseada numa coisa que nós não queremos ver. Nos Estados Unidos também acredito que vai perder esse jogo, mas vai perder menos do que os outros. Esta é a única parte racional de tudo isso. Eles vão perder, mas vão perder menos do que os outros. Então, nesta lógica destes jogos de soma zero que eu mencionei antes, eles vão estar melhores do que se estivessem colaborando. Essa é uma ideia que todos nós que sabemos como é difícil progredir, o difícil que é conseguir colaborar, deveríamos estar muito centrados. Tem uma outra ideia que é muito importante também, é levar em consideração, todo mundo está pensando agora nas tarifas, nas guerras comerciais, em outras guerras, outros conflitos. Mas o mundo é um mundo muito diferente. Atrás de cada dólar que é movimentado numa transação comercial, tem $5 de transação financeira. Quando alguém compra ou vende, ou toma emprestado, emite um bônus, investe em um país, por trás está o dólar da tarifa, mas tem $7 de transação financeira. E o resultado deste jogo, quem vai determinar não são as tarifas, vai determinar, o que vai ser determinante é como somos capazes de permanecer unidos com um sistema financeiro e com uma divisa que nos permite ter comércio, déficit, superávit, investir em um país, buscar lucratividade. Esta é a questão central. Não podemos estar pensando simplesmente de que a nova ordem internacional significa se sentar numa mesa para saber se você tem uma tarifa de 10, de 8 ou de 12. Essas são regras, são instituições, são acordos que todo mundo pode opinar, não pode ser imposto, e isso é o que nos ajudará outra vez a sermos mais soberanos e, como diz o economista, perseguindo ou buscando os interesses, defendendo os interesses de nossa sociedade e mais livres, porque quando somos pobres, perdemos a capacidade de reagir, temos medo, e quando temos medo, estamos dispostos a sacrificar a liberdade por proteção, embora esta proteção seja uma coisa que não existe, uma fantasia. Perdona. Perdona. No. Hay una Aí tem um elemento muito específico que eu gostaria de perguntar a Raul Jungmann.
que é sobre o elemento do abastecimento, o fornecimento de minerais críticos ou terras raras. Até que ponto podemos estar seguros com a dependência, superdependência deste tipo de material que nós utilizamos nos dispositivos que utilizamos todos os dias? Podemos estar seguros com essa dependência tão grande que nós temos do exterior? De mineração há aproximadamente 3 anos. E no último ano e meio eu tenho visto praticamente uma febre a respeito da questão dos minerais críticos estratégicos. Os minerais críticos estratégicos passaram para o topo da questão geopolítica global. E por que isso aconteceu? Porque isso, na verdade, já vinha acontecendo, era uma tendência, mas ela foi muito acelerada, sobretudo após a posse do Trump. E é o caso da Groenlândia, que ele quer anexar por conta de minerais críticos, é o caso do pagamento pela ajuda militar à Ucrânia, né, através de minerais críticos, e é transformar, por exemplo, o Canadá no 51º estado dos Estados Unidos, por assim dizer. E isso tem também interesses minerais. Por que isso? Porque o chamado mineral crítico estratégico é um conjunto de minerais que varia de país para país, mas que tem implicações fundamentais para a soberania e para a segurança dos países. Por exemplo, não existe uma transição para uma economia de baixo carbono sem os chamados minerais críticos. Por quê? Porque na economia fóssil que nós estamos vivendo, há uma demanda, por assim dizer, desses minerais. Mas para passar para uma economia baseada em energia renovável, há necessidade de um conjunto, aliás, de uma quantidade muito maior de minerais críticos. Por quê? Porque uma economia baseada em energia renovável, ela se fundamenta em baterias. Bateria exige o lítio, exige o nióbio, exige o estanho, sei lá o que, quantas coisas mais. Ao mesmo tempo, a segurança alimentar ela é fortemente dependente também desses minerais. É o caso do potássio, por exemplo, é o caso do fosfato, que o Brasil importa. Mais de 90% do potássio, 78% do fosfato. Então, nós somos um gigante em termos de agroindústria, mas de pés de barros. E isso é um problema, eu diria assim, mais ou menos comum para todos os demais países. Um outro aspecto muito importante é que não há possibilidade de avanço em termos tecnológicos, de inovação, sem esses minerais, sobretudo terras raras. Terras raras que são fundamentais para você construir ímãs mais poderosos, por exemplo, né? Um celular que todos nós temos aqui no bolso tem aproximadamente 14 minerais críticos, né? E aí, o que acontece? A distribuição natural desses minerais é totalmente assimétrica, né? Os Estados Unidos ele relaciona aproximadamente 51 minerais críticos, dos quais 16 nós temos e eles têm carência a esse respeito. Não é por acaso que a China cortou a exportação das terras raras. Por quê? Porque as terras raras são fundamentais para a defesa, para o desenvolvimento de defesa, de ímãs, de muitas outras coisas mais. Então, isso se tornou um epicentro, por assim dizer, em termos de preocupações geopolíticas. Então, é isso que faz com que hoje exija essa imensa demanda, né, essa imensa corrida em torno disso, e especificamente, para concluir no caso do Brasil, nós temos uma potencialidade extraordinária. O que nós não temos ainda é a capacidade de transformar essa potencialidade enorme que nós temos, em termos dos minerais críticos estratégicos, em efetivo, né, em realidade, em termos daquilo que a gente pode contribuir. Ou seja, minerais críticos estratégicos são um passaporte para o futuro para o Brasil, mas que até o momento esse passaporte não foi carimbado. Não sei se é um problema da Polícia Federal, ou seja de quem for, mas, enfim, essa é a verdade. De uma maneira mais geral, eu acho que quando os historiadores estiverem falando sobre esse período, os últimos 30 anos, eles vão dizer que esse foi um período marcado por duas coisas. Uma revolução tecnológica impressionante, com a difusão da tecnologia da informação e AI, né, e a inteligência artificial, e por surgimento da China. Essas são as grandes transformações dos últimos 30 anos. O resto é periférico, né? E isso parece muito. Quer dizer, quando você tem uma revolução industrial dessa magnitude que muda a natureza dos insumos estratégicos, né? Quem fala mais em minério de ferro? Pouca gente. Mudou, os insumos são outros, né? Você volta a uma coisa muito parecida com o que aconteceu depois da segunda Revolução Industrial.
Quando a Alemanha, Japão começaram a ser muito mais produtivos do que a Inglaterra, que controlava todas as rotas de comércio, etc., ninguém flutuava uma tábua no Oceano Atlântico, se a Inglaterra não quisesse, isso acabou levando a uma guerra. Né? Porque começou a ver, se você olhar os discursos dos alemães e dos japoneses, é completamente, né, Lebensraum, é você achar insumos estratégicos. As terras raras daquele tempo eram um pezinho na África, eles não eram países coloniais, né? Chegaram atrasados e achavam que iam morrer pela falta de insumos. É isso que faz com que o Trump, às vezes, pareça o Hitler. Você olha o discurso dele, é completamente alucinado. Como era alucinado naquela época, talvez por um inglês civilizado, ver um cabo alemão, que foi primeiro-ministro por acaso, dizendo que ia tomar conta de países independentes de volta dele porque tinha se rearmado contra o acordo de Versalhes. Ele era e também até a aparência assim, bem doida como a do Trump. Mas o discurso é muito parecido. Quer dizer, terras raras é o Lebensraum americano, é uma coisa, porque está tudo ligado a essa grande transformação. E que provocou, como eu tentei falar ontem, nós tivemos uma discussão sobre o lado dos aspectos financeiros dessa coisa, que é o que está, na verdade, movimentando o negócio. Essa nova inserção coloca os Estados Unidos numa rota muito complicada de continuar tendo a moeda reserva mundial. Isso é que está meio por trás dessas coisas todas, mas é tudo meio misturado, porque tem essas coisas estruturais também. Eles têm que conseguir um NACO da Groenlândia ou do Canadá por causa das terras raras, esse acordo ridículo que eles fizeram com a Ucrânia, com a Rússia, para pegar o lado leste da Ucrânia e fazer umas minas. Uma coisa de louco. Mas é isso que, na verdade, os insumos estratégicos agora são outros. Né? E isso é uma dimensão, não é dimensão financeira, é essa dimensão fascista da política deles, que soa para nós, que fomos criados, nós somos filhos do pós-guerra. Né? Para mim, isso é uma coisa que eu acho ele louco, às vezes, quando eu ouço um homem falando, mas tem uma lógica. A lógica é essa. Eu faria 3 perguntas, apelando sua sinceridade. Vocês ouviram que a Ucrânia tinha terras raras antes da reunião entre Trump e Zelensky na Casa Branca? Porque talvez não são críticos, são estratégicos. Essa é uma questão que eu acho que é muito importante. Talvez nós tenhamos que começar a substituir os discursos por dados. Os seus vizinhos dizem no Instituto Elcano nós temos os dados matam os relatórios. E é preciso buscar os dados que estão nos discursos que apresentam. E essa é uma questão muito importante, porque os dados também podem constituir uma desinformação. Mas a Ucrânia, de repente, aparece aí como um grande produtor de terras raras quando precisa. Eu não sei, eu fiquei muito confuso, porque é preciso se esforçar muito para saber o que é que estamos arriscando, porque é muito. A segunda ideia, a segunda reflexão que eu queria fazer é que a história da economia, a história da nossa sociedade, é uma história em que fugimos das pestes, fomes, guerras, mas tem uma maldição que foi constante, que é o esgotamento dos recursos. Os alimentos iam frear constantemente o crescimento da população mundial. Por quê? Os alimentos cresciam de forma linear e os seres humanos ou a população crescia de forma geométrica. Até que a tecnologia chegou e a tecnologia mudou tudo. E da mesma forma que nós conseguimos sair dessa armadilha malthusiana dos alimentos, podemos também evitar outras
armadilhas malthusianas que nos impedem de progredir. Temos que apostar na ciência, nos dados, nos métodos científicos e não deixar cair no conto de predicadores, etc. E o terceiro ponto é: esqueçam o pessimismo, por favor. Os latino-americanos deixem de ser pessimistas. Se existe uma coisa que mudou no mundo nos últimos 2 anos, é o valor estratégico da América Latina. O valor estratégico da América Latina se multiplicou de uma forma exponencial. E por uma questão muito simples, porque vocês não estão alinhados nem ao modelo de dependência americana, nem ao modelo de dependência chinesa. Vocês são táticos, são os que podem buscar sua soberania e melhorar suas condições, porque tem mais margem de manobra. E nenhum dos grandes problemas que o mundo enfrenta pode ser resolvido sem que a América Latina participe, sem vocês e sem o México, na mesa de negociação. Não existe outra forma de resolver a segurança, a alimentação, mudança do clima, estabilidade democrática, ataques à democracia. Vocês talvez não tenham feito tudo bem, mas padeceram tudo, sofreram com tudo. Mas sabe o que não funciona? E isso que não funciona é o que vocês têm que contar aos outros. É uma questão central da América Latina para os próximos anos. A Europa não pode criar uma terceira hegemonia, independentemente dos Estados Unidos e da China. Mas a Europa, sim, pode fazer uma parceria estratégica, uma associação estratégica com vocês, com a América Latina, em que as duas partes definam as regras para sermos capazes, juntos, de tomar os hanging fruits, como o Mercosul, questões como a energia, como a experiência com as startups tecnológicas, os problemas de defesa da pobreza e da desigualdade, ou seja, tem várias questões que pareciam problemas do Sul e que hoje são problemas do Norte. E o Norte não sabe como lidar com isso. E vocês sim sabem como lidar com esse tipo de problema. E este é o valor estratégico autêntico da América Latina hoje. Vocês hoje são muito mais importantes do que eram faz 10, 5 anos. Embora exista a instabilidade econômica, que o real esteja desvalorizado, de alguma forma isso vai se resolver. Mas a ideia de valor estratégico e de capacidade para apresentar soluções, resolver problemas, eu acho que a América Latina tem. Agora que Juan José falou sobre o Mercosul, que para a União Europeia seria o principal acordo comercial quando entre em vigor, por que gera tanta resistência ao Mercosul? Antes a Europa estava super de acordo com o livre comércio, defendeu isso durante muitos anos, e dentro da própria União Europeia agora existe alguma resistência, eu diria que mais do que da parte da América Latina. Basicamente, ao acordo Mercosul e a União Europeia partem de países europeus, nomeadamente a França, pela questão agrícola, né, e dos valores e dos preços de produção. Eu acredito que, em termos da resistência que a senhora se refere atualmente, é porque existia até recentemente uma unidade, por assim dizer, política na América do Sul, e ela hoje já não existe. Por exemplo, a Argentina tem uma outra visão especificamente do que o Brasil em termos disso. Então, isso vai acumular a resistência. Mas eu queria trazer aqui um outro tema que eu falei da vez passada, que tem a ver com a questão da segurança. Eu estou aqui pela segunda vez em uma semana. E na semana passada eu vivi aqui um apagão que envolveu Portugal, Espanha e França. E hoje eu volto praticamente 10 dias depois, alguma coisa assim, e a verdade é que eu pergunto às pessoas, eu perguntei ao motorista de táxi, eu perguntei ao pessoal que me recebeu no hotel, eu leio os hotéis, e a verdade é o seguinte: ninguém sabe o que aconteceu.
Absolutamente ninguém sabe o que aconteceu. De repente sumiram 13 gigabytes, alguma coisa assim, mas qual é a causa? E, segundo me disseram, um dos que eu perguntei, disse que a União Europeia pediu aproximadamente 6 meses para poder explicar as causas que isso aconteceu. Eu estava comentando isso com o Fux. Aqui nós estamos falando realmente de uma outra nêmesis da modernidade, e que eu, inclusive, me referi no ano anterior, quando eu participei aqui. Nós estamos falando de tecnologia. Tecnologia não é apenas o que se tem no celular, não é um aplicativo para saber como é que está a sua saúde, ou, por exemplo, o relógio que você olha e te dá um conjunto de indicações. A tecnologia é um hiperobjeto que hoje intermedia, que participa de absolutamente tudo que nós vivemos, não é? E daí é que começam a série de consequências que são importantíssimas hoje, não é? Por quê? Nós, sobretudo, quando falamos de inteligência artificial, no Brasil a discussão sobre inteligência artificial está muito relacionada a fake news, por exemplo, né? E os problemas conexos. Na verdade, a inteligência artificial ela tem 4 características que é preciso trazer à análise. Primeiro, é a questão da simetria, quer dizer, o impacto dela vis-à-vis as outras tecnologias fazem com que a inteligência artificial seja uma metatecnologia, ou seja, ela tem uma transversalidade que vai gerar implicações na biologia sintética, na robótica, na nanotecnologia e assim por diante. Ou seja, ela vai revolucionar absolutamente tudo em todos esses campos, que são extremamente importantes para o nosso presente e o nosso futuro. E, além de tudo, nós temos hoje uma inteligência artificial generativa cujo horizonte é exatamente poder replicar as atividades e as capacidades humanas, né? E isso, ao mesmo tempo, vem passando por um processo que é um processo, digamos assim, da evolução da tecnologia. O que é que acontece? O início da tecnologia ela é restrita, o desenvolvimento dela tem um custo muito alto. Quando ela alcança a maturidade, muda essa relação. Por quê? Primeiro, a cobertura se torna tendencialmente universal e, além de tudo, os custos bastam de uma forma muito significativa. Trazendo por um exemplo bem concreto, o processo de você fazer toda a descoberta, todo o conhecimento do DNA levou um custo de aproximadamente 13 bilhões de dólares, envolveu milhares de cientistas no mundo inteiro. Hoje é possível produzir, através de biologia sintética, numa garagem, por exemplo, criar vida por 25 mil dólares. A mesma coisa vocês podem observar em vários outros campos que vem acontecendo. E, na verdade, o que nós precisamos é desenvolver uma estratégia de contenção, ou seja, de ter possibilidade de trazer o controle sobre o desenvolvimento dessas tecnologias. E isso não está à vista. Nós sequer encontramos, a nível universal, tecnologias de contenção, por assim dizer, para as redes sociais. E isso, evidentemente, que impacta todo o nosso presente e o nosso futuro. E é um fator também de desordem em termos de governança que nós estamos vivendo, né? É só pensar, por exemplo, o potencial que você tem de produção de patógenos em termos de biologia sintética, como também a capacidade que pode ter uma inteligência artificial de desestruturar mecanismos de defesa e controle de, por exemplo, mísseis estratégicos. Então, essa é uma questão que precisa ser abordada, mas que sofre uma forte resistência naquilo que se chama a resistência da elite a discursos que têm um cunho, digamos assim, pessimista ou preventivo. Há uma rejeição a esse processo, mas que nós precisamos, de fato, pensar e encontrar soluções para essa questão, porque, se não encontrarmos, efetivamente, vai crescer a desordem ao qual nós nos referimos. A pergunta qual é? Bueno, en realidad yo preguntando. Na verdade, comecei perguntando pelo Mercosul, mas depois estavam falando de tecnologias estratégicas mais vinculadas à opinião do seu controle excessivo de parte dos Estados Unidos, empresas americanas, em tudo o que tange a armazenamento de dados, inteligência artificial.
perder a oportunidade. Eu concordo totalmente com o que falou o Jungmann. Quer dizer, não há, quem entende de história do pós-guerra sabe que a política agrícola comum europeia, que é uma invenção francesa, destruiu a Argentina e impossibilitou qualquer coisa em termos de liberalização agrícola, que era o principal interesse do Mercosul nessa negociação. Então, se isso não acontece, é porque a Europa não quer. A lei e o sistema decisório, que é ridículo. A Europa até hoje um acordo desse tem que ser aprovado pelo Parlamento Europeu e depois individualmente por cada país. Os franceses têm poder de veto, né, e botam o trator na rua, aquela coisa de sempre. Então, é isso. Então, tomara que a coisa ande agora, porque eu acho que realmente a visão que a Europa tem estratégica da América Latina mudou completamente. Eu acho que o grande beneficiado dessa maluquice do Trump é essa relação, esse acordo do Mercosul, que para mim não saía nunca, talvez agora passe em fast track. Né? Sobre AI, eu estou apavorado. Eu vi um vídeo de um grande investidor americano, investidor de private equity, um cara esperto, que participou de uma pesquisa feita por investidores e gente que desenvolve AI, perguntando qual é a possibilidade de que o mundo desapareça por causa de AI, né? Seja destrutivo, a ponto de causar uma guerra gigantesca. Os desenvolvedores achavam que era mais de 20%, e parece que o Elon Musk está on record falando uma coisa parecida com isso. Quer dizer, é claro que isso é science fiction, para mim, mas é impressionante que gente que está fazendo o coding, está fazendo a programação do bicho, veja, e essa gente que vê a coisa, né, como Oppenheimer, né, quando chega perto da solução, ele vê, meu Deus, é a fábula, né, da criatura, né, da vassoura saindo da mão do Mickey e fora do controle. Isso pode acontecer, sem dúvida. Essa tecnologia é potencialmente muito criativa e potencialmente muito destrutiva. E a regulação é claramente, como ontem foi discutido muito bem, aliás, essa inovação, regular a inovação é muito difícil. Quem teve governo sabe. Você puxa a alavanca, só acontece muito tempo depois. Sobre el tema de Mercosur. O que eu acho interessante é pensar na política agrícola como mudou nestes últimos anos. Eu estou totalmente de acordo que a política agrícola comum foi a política do carvão, um dos elementos que começou a criar esta semente europeia, e depois, a partir daí, começaram outros motores, e a política agrícola comum realmente não é, neste momento, o que une a Europa. Os custos de manter a política agrícola comum é muito maior, não só para a Europa, mas para a França. Na França, 80% da exportação agrícola é um produto. Quando alguém vê este nível de especialização, pensamos, alguma coisa deu errado, porque se a política comum era para defender a política agrária francesa e agora só é competitiva em um produto, alguma coisa não deu certo, alguma coisa deu errada. O vinho. Que produto é esse, o vinho? Vinho e champanhe. É a única coisa que a França exporta neste momento. Está em menos de 1,5%, e os resultados das eleições não dependem dos resultados da zona rural, senão do que acontece nos subúrbios das cidades, que pagam mais caro pelos alimentos do que poderiam pagar em outra situação. Tudo isso vai mudar, e provavelmente por isso, e porque hoje é menos importante isto do que ter uma Europa unida e ter um acordo. Olha só, a Europa fala muito da sua necessidade de autonomia estratégica e de criar assumir uma posição de destaque no mundo, ser alguém no mundo. Se esse acordo com o Mercosul fosse assinado hoje, a Europa teria acordos de livre comércio
com 94% do PIB latino-americano. Os Estados Unidos teria com 42% e a China com 12%. Então, se existe um lugar onde podemos conseguir um headline em todos os meios de comunicação dizendo você é importante, é assinando esse acordo com o Mercosul. 94% do PIB latino-americano tem um acordo de livre comércio com a Europa. Estados Unidos a metade e China 12%. Então, pelo amor de Deus, vamos ver o que realmente é importante, porque nós estamos arriscando muito. Sobre a inteligência artificial, engenharia quântica, que eu acho que é a mesma coisa, a combinação de engenharia quântica e computação quântica e inteligência artificial, eu acho que é o que vai efetivamente dar esta mudança, essa transformação mais radical na tecnologia. O que sempre fez com que a Revolução Industrial melhorasse a vida das pessoas, a Revolução Industrial demorou 80 anos para melhorar o salário da classe operária inglesa, não tem um efeito imediato. Não são as inovações, não são as descobertas. Na verdade, é a capacidade de adaptar e aplicar essas inovações aos processos produtivos. Então, o senhor pode regular como quiser, como disse aqui o colega, é muito difícil regulamentar a inovação, porque não sabemos como é que vai avançar isso, como é que vai progredir, mas temos que ver como facilitamos, como fazemos para que esta inovação possa ser usada nos processos produtivos que nós temos atualmente. Isto é o que, obviamente, a regulamentação é importante, mas se me perguntasse qual seria a prioridade, eu diria que é como vamos poder melhorar as eficiências que nós sabíamos que ia acontecer e que levamos 30, 40 anos sem ocorrer. Como é que nós vamos fazer isso? Como vamos criar os trabalhos da classe média que desapareceram com o choque asiático? Se pensamos onde podemos utilizar a inteligência artificial, e existem artigos de David Worth, pessoas que estiveram trabalhando com essas questões no MIT, em Harvard, em Columbia, nas grandes universidades, na Getúlio Vargas também participa ativamente nesses estudos. O que é que nós poderíamos pensar? A inteligência artificial é um mecanismo fantástico para poder gerar serviços em duas áreas, na saúde e na educação. A saúde, para prestar serviços médicos a uma população que está envelhecendo em todo o mundo, a saúde com preços e a tecnologia que nós temos atualmente, nós não vamos conseguir fazer isso. Os sistemas vão quebrar, vai haver uma regressão no sistema de saúde, mas a inteligência artificial possibilita que as pessoas que não têm a qualificação, que não são médicos, que essas pessoas possam utilizar a inteligência artificial para prestar serviços e gerar um salário real da classe média, um salário real que permita que uma família possa se manter. E isso é uma coisa que a inteligência artificial pode proporcionar. Tem risco, claro, mas o maior risco é a sociedade continuar crescendo de forma desigual, polarizada. É preciso assumir riscos para evitar que isso aconteça, e a inteligência artificial pode ser uma ferramenta maravilhosa para poder gerar estes empregos para a classe média que permita um serviço com maior valor agregado, que tenha a população que ganha um salário precário e que vive mal, e que por isso tem uma vida, se polariza e acaba voltando em Trump. Estamos no final do nosso debate e gostaria de falar da parte militar desta soberania, que é um dos mais comentados ultimamente, com essa ideia que falou de Macron, da soberania da União Europeia. Antes falava só da área militar, depois também se ampliou isso,
comemoramos 80 anos do final da Segunda Guerra Mundial e na Europa falamos sobre a remilitarização e talvez em outras partes do mundo e falamos sobre o choque entre Índia e Paquistão. É essa a solução para garantir maior soberania no mundo e especialmente na Europa? Seria a remilitarização? Essa seria a solução que nós estamos buscando? Gostaria de perguntar isso aos três e concluímos já nosso debate. Que não. Anteriormente à Primeira como à Segunda Guerra Mundial, nós assistimos exatamente um processo, como diz a senhora, de remilitarização, ou seja, em que os orçamentos de defesa cresceram. Nós temos várias mortes, por assim dizer, né, retoricamente falando, em termos do multilateralismo que o Winston estava aqui observando, ou, na verdade, esse edifício que foi construído nos últimos 80 anos. Né? Então, você vê a Europa se movimentar e correr para dobrar o seu orçamento de defesa é uma péssima notícia. É uma péssima notícia. Por quê? Porque foi exatamente nesse território, como eu disse anteriormente, onde se iniciou duas grandes guerras, que levaram a tragédias sem paralelo, por assim dizer. E, ao mesmo tempo, nós estamos assistindo o enterro do chamado Pacto Atlântico, que resultou, sobretudo, na OTAN. A OTAN funcionava e funciona como um mecanismo de contenção tanto das tensões internas da Europa, que permanecem historicamente, alguns, como também em termos de contraposição, por assim dizer, àquilo que representa a Rússia. Eu, honestamente, não consigo entender por que não se aproveitou a oportunidade, quando cai a União Soviética, de trazê-la para dentro exatamente da comunidade europeia. Eu sei que existem diferenças e existem complicações a esse respeito, mas vale aqui o exemplo histórico do Keynes, naquele livro famoso, né, As Consequências da Paz, no que diz respeito à Primeira Guerra Mundial, em que ele foi absolutamente explícito que não era o caso de obrigar a Alemanha de arcar com todo um processo, tá certo, que seria insuportável, como foi, e que, de certa forma, foi o embrião do nazifascismo, que vem a seguir, e a Segunda Guerra Mundial. Então, eu acho que esse processo ele é extraordinariamente perigoso, é o que está acontecendo. Esse rearmamento, ele, me desculpem, mas ele amplia o risco e a possibilidade de nós enfrentarmos guerras muito mais complicadas, por assim dizer. Né? E você fica se perguntando, muito bem, mas qual é o instrumento de governança que nós temos para isso? A ONU tem as suas debilidades, tem as suas deficiências, o Conselho também tem. Aliás, ultimamente, alguém tem ouvido falar no Conselho de Segurança da ONU? Alguém tem ouvido falar da OMC, Luciano, ultimamente? Qual é o papel, ultimamente, que nós temos dos órgãos multilaterais que foram criados a partir exatamente da Segunda Guerra? Nós não ouvimos mais falar neles. Então, o que é que você faz? Você simplesmente vai ter um processo de competição e de rearmamento. É isso que está acontecendo. O quê? Contra a Rússia. Enfim, que é contra a Rússia. Quer dizer, eu me arrepio quando vejo, por exemplo, nessa guerra da Ucrânia com a Rússia, a desconsideração do fato que a União Soviética tem o maior número de ogivas nucleares. Então você está, de certa forma, cutucando o que é uma potência nuclear, e quando Putin, seja por uma questão estratégica, seja por realidade, diz, e aliás, eles revisaram toda a estratégia de arma nuclear tática deles recentemente. Então, a possibilidade de você ter uma derrapagem, né, recentemente, houve um deslocamento de aviões da Polônia para a fronteira com a Ucrânia. Por quê? Porque os ataques russos tinham se aproximado muito da fronteira da Ucrânia com a Polônia. Qualquer derrapagem aí, ela pode ter consequências simplesmente extremamente danosas para o mundo inteiro. Mas a realidade indissociável é que nós estamos vivendo uma onda de rearmamento, e esse rearmamento tende a ampliar os riscos, e esses riscos tendem a se concretizar através da ampliação de conflitos. E essa é que é a realidade que nós estamos vivendo, que é parte daquilo que eu denominei aqui de desordem global. É isso que nós estamos vivendo, né, necessariamente. Né? É o que tende, de certa forma, a acontecer. E isso
preocupa, sem a menor sombra de dúvida, sobretudo pelo fato, e eu mais uma vez repito isso, que nós não vemos uma estrutura de governance que seja compatível com esses riscos e com esse desafio. Aliás, falando aqui na competição entre China e Estados Unidos, e também o fato que foi aqui levantado sobre a Guerra do Peloponeso, ou seja, entre Esparta e Atenas, o historiador dessa guerra, que é o Tucídides, né, ele, de certa forma, foi o precursor daquilo que se chama de armadilha de Tucídides. Quando você tem uma potência hegemônica que começa a ser desafiada por uma que se encontra imediatamente em segundo lugar, isso tende, historicamente, a gerar guerra, que é o que, em alguma medida, você tem hoje entre Estados Unidos e China. Ou seja, Estados Unidos, a potência hegemônica, se sente ameaçada pela segunda, que é exatamente a China. Isso pode caminhar no sentido, como queria um Kissinger, em termos de cooperação, mas isso também pode levar a derrapagem, né? Então, aí as tensões do Mar da China, por exemplo, que não nos deixam mentir. Então, aí as tensões de Taiwan, por exemplo, né? Então, tudo isso são fatores de preocupação e, na verdade, essa preocupação tem crescido. Obrigado. O economista olha essa questão de uma maneira que o Paul Samuelson, num livro-texto dele, imortalizou como sendo o dilema da manteiga ou canhões, que, na verdade, ele buscou nos discursos do Goebbels e do Göring. Os alemães discutiam com esses termos, né? Menos manteiga e mais canhões. No fundo, é uma opção que você faz. Do ponto de vista do Brasil, é obviamente manteiga. O Brasil não vai, por ser exatamente um país que é naturalmente neutro, pacifista. Quer dizer, olha a posição do Brasil sobre a questão da Ucrânia. O Brasil é neutro. Neutro. Quantos são neutros? Poucos. A Europa não é neutro. O Brasil precisa de ter essa posição. Ele não precisa de se armar até os dentes. Ele não tem um inimigo natural, né? Tem no futebol, só na fronteira sul. O resto não existe um inimigo natural do Brasil. Então, eu acho que, obviamente, alguma medida de defesa é importante, mas quer dizer, se armar, gastar 5% do PIB. Quer dizer, o ministro da Fazenda, que propôs gastar 5% do PIB a mais em defesa, hoje não está fazendo uma escolha interessante, eu acho, em função de outras prioridades. A Europa, não sei, o Urso acordou, eu também acho que era muito... Se ela tivesse... Quando o relatório do Conselho Científico do Clima foi entregue na Comissão Europeia, eles deviam ter gasto 5% do PIB na luta contra o clima, com a velocidade com que eles responderam a essa provocação do Trump. Agora, isso é uma questão absolutamente política. Do ponto de vista de alocação de recursos, eu acho que não é exatamente a melhor coisa para fazer para um continente que está num mundo que precisa da Europa para lutar a favor da urgência climática, do fim da urgência climática. Em suma, tiraram o guarda-chuva, então, especialmente os poloneses estão desesperados, e a Polônia é um país importante na Europa. A Europa tem que ser mantida junta através de decisões que são subótimas, do ponto de vista global. No Real Instituto Elcano, nós temos um índice, faz 20 anos, chama o Índice Elcano de Presença Global, que busca mostrar o que acontece nos países em 3 níveis: nível econômico, militar e no poder. É muito interessante porque está claro que quando ouvimos essa palavra de rearmamento, a população fica confusa e um pouco agoniada, porque vai investir em armas, é porque há uma guerra iminente. Mas é interessante quando olhamos para trás. Entre 2000, que foi o primeiro ano que nós publicamos este índice, e 2023, que foi o último ano, o componente de gasto militar no mundo caiu 16 pontos. Isso é o que nós chamamos o dividendo da paz. A queda do Muro de Berlim, a dissolução da União Soviética, o fim de algumas guerras endêmicas, tudo isso causou um benefício, gerou um benefício
da paz, de parte dos recursos que se usavam para armamento, foi investido mais na paz. E essa é uma questão importante. Só existem dois países que durante estes 20 anos aumentaram seu gasto militar: a China e a Rússia. É verdade que os Estados Unidos detêm 40% do gasto militar total. E quem aumentou foi só a China e a Rússia. Tem outros países pequenos que não são, eu não analisei com muito detalhe. Esse rearmamento, aumento em relação a quê? Qual é o ponto de equilíbrio? Obviamente, aumentou o gasto social muito, a redistribuição aumentou muito mais do que o gasto militar. Gasto militar no século XVIII equivalia a 40% do orçamento, hoje 2% do gasto. É um grande esforço e causa uma questão muito polêmica. Então, por favor, vejam os dados. Não acreditem nos estudos simplesmente, porque os dados são fundamentais na desinformação que estão tentando difundir. É importante ter dados muito claros. A segunda questão é a defesa. A defesa não é canhão ou manteiga, ou liberdades, que pode ser melhor, talvez tenha manteiga, mas não tenha liberdade. Então, eu acho que esta questão, a guerra, não consiste em armas, balas, tanques. Quando nós falamos sobre 2%, o que Trump estava dizendo que a Europa ou a OTAN tem que ter pelo menos chegar a 2,5%, 3%, o gasto do seu PIB tem que ser investido nisso, está dizendo, vocês têm que comprar F-35 aos Estados Unidos, não estão dizendo vocês têm que ter uma indústria armamentista que possa produzir um bem público como a defesa. A Europa, neste momento, tem capacidade para, no terreno, ter 15 mil pessoas, um exército. E temos a Rússia aqui do lado e Ucrânia. Existem alguns equilíbrios que são importantes. E como é que nós fazemos isso? Fazemos com governança, com instituições. Não fazemos isso, não podemos fazer isso sem planejamento, e não é uma coisa imediata. A Europa não vai ser capaz de fornecer defesa nem garantir à Ucrânia um acordo de paz, porque não tem. Porque tem que estar apoiando os Estados Unidos. Então, analisem os dados, porque por trás dos dados tem muito mais coisas do que a gente vê nos estudos. Estamos quase terminando aqui a sessão. Gostaria aqui de passar a palavra ao público para que possam fazer suas perguntas. Celebramos o Dia da Europa, o dia 9 de maio, e a propósito das muitas frases que há sobre a Europa, há uma da Margaret Thatcher, que é muito conhecida, que diz o seguinte, e que acho que tem muito a ver com o que está a passar neste momento, entre os Estados Unidos, a Europa e o mundo, que é a América, portanto, os Estados Unidos, aliás, a Europa foi criada com a história, e a América foi criada com a filosofia. Eu gostava que comentassem esta frase à luz daquilo que é a realidade que temos agora. Repete o final da frase. A América Latina foi criada com... A América foi criada com a filosofia e a história, e a Europa com a história. Vocês comentem essa frase. Frase de Margaret Thatcher. Sí, entiendo que se refiere a algum. Entendo que a pergunta é para um dos palestrantes ou para os três. Um adendo à citação sobre o papel da história. Napoleão, na Memorial de Santa Helena, diz o seguinte:
teria dito o seguinte, que a história é uma mentira no qual as pessoas fingem que acreditam. Filosofia também. José Juan, mis saludos. Muitos anos, sim. Queria fazer uma consideração. Eu queria fazer uma reflexão sobre o ponto que você comentou sobre os empregos. É preciso considerar que a América Latina tem tido um declínio muito rápido de natalidade. Você falou que precisa olhar as estatísticas, então você precisa olhar as estatísticas demográficas, porque tendencialmente a demanda por emprego em termos de corte etário vai diminuir. Então esse é um ponto a ser relativizado. A Europa já está encolhendo demograficamente, com exceções, não é? Então, a questão do emprego só vai poder se resolver com redução de jornada de trabalho, com outros suportes, né, da social-democracia, de alguma forma, para poder enfrentar uma tendência histórica de aumento da robotização que a inteligência artificial vai alavancar, vai tornar mais fácil a automação. Não é? Mas vai tornar a automação cada vez mais inteligente. Então, esse é um ponto que tem que olhar. Que, na verdade, quem precisa de emprego é a África e a parte pobre da Ásia, onde a população ainda cresce vigorosamente. Então, esse era um ponto. Eu queria também comentar sobre inteligência artificial, que ela é perigosa, como o Winston chamou a atenção, ela pode ser perigosa, mas deveria ser um tipo de política muito mais na área de ciências, etc., estimular o desenvolvimento de uma inteligência artificial que desarme a falsidade ou desarme a incitação, né? Porque a inteligência artificial é muito prisioneira do estoque de conhecimento existente. Ela vai minerar todo o conhecimento e ela vai produzir coisas, mas ela pode indicar uma certa direção do conhecimento, mas ela não tem um poder criativo por si, não é? Que seja capaz de necessariamente de projetar o futuro. Então, a inteligência artificial é treinada por algoritmos. Eu acho que nós deveríamos ter uma política para a inteligência artificial, treinar algoritmos que desarmem e defendam a sociedade. É algo mais além da regulação, é ser proativo em relação à própria inteligência artificial. E isso diz respeito também, por exemplo, à questão de guerras, à questão de cisânia entre cidadãos, à questão da intolerância, né, do ódio. Todo esse discurso pode ser explicitado e desarmado, né, da mesma forma como os militantes que querem. Então, eu acho que você deveria usar. Então, essa é uma consideração até mais... É uma consideração polêmica também. Nós não deveríamos ficar de braços cruzados em relação a isso. Então, esse é um outro ponto. E eu queria assim, apenas fazer uma observação final aqui, Jungmann, em relação à questão de entender por que a Europa precisa se defender. Na verdade, eu acho que o Biden cometeu um erro muito grave. Ele atiçou e deu suporte à Polônia e os governos mais radicais a cercar a Rússia. A OTAN foi incluindo toda a periferia, antiga periferia, Pacto de Varsóvia, dentro.
Quando chegou na vez da Ucrânia, ele começa a desafiar um pacto muito antigo. Não é? Ucrânia é muito próxima, como linguística, cultural, muito é Rússia. Não é? E isto é que levou o Putin a cometer com o discurso. Foi dado ao Putin todo o discurso. Não justifica, mas a provocação foi feita no limite. E o Zelensky levou essa provocação ao limite. Eu aqui fico com a posição do Kissinger, muito lúcida. Não é? Agora, como você disse, a Rússia tem uma tremenda superioridade. O que é que protegia a Europa? São todas as instalações de ogivas de médio alcance americanas e o sistema de segurança satelital americana, que é capaz de detectar qualquer subida de mísseis do território russo em direção ao Ocidente e de acionar. Não é? Então, o Trump não fica claro. Ele fechou o guarda-chuva da defesa europeia. Até que ponto isso precisa ser entendido? Então, ele desprotegeu e ele traiu a Europa. Ele poderia ter feito isso de outra forma. Ele poderia ter revertido a agressividade com que o Biden conduziu a questão, mas não fechar. Não é? Então, acho que ele deixou. Agora, uma outra questão. O que é que nós não sabemos o que a Europa vai fazer, que tipo de tecnologia ela vai desenvolver. Porque a guerra de hoje é uma guerra de mísseis, é uma guerra de drones, é uma guerra totalmente diferente da guerra de tanques, de infantaria. Tal. Então, o que é que a Alemanha vai fazer? Porque a Alemanha, relativamente, é a mais... porque a França sempre manteve, a Grã-Bretanha manteve. Os vencedores da Segunda Guerra mantiveram. A Alemanha, que não tem forças armadas, não tem um estoque, não tem capacidade militar. Então, é compreensível. Agora, não é automático que se siga, porque a disparidade, como você chamou a atenção, é muito grande. Né? E a Rússia ainda tem um outro fator, né? Ela alega que está na frente na tecnologia dos hipersônicos. Né? O Putin até fez um lançamento de um míssil hipersônico para a Ucrânia. E é um míssil que não consegue ser detido, porque ele viaja numa velocidade tão grande que nenhum outro consegue. Não dá para fazer o domo que os israelenses fizeram para proteger o território. Isso é para aquele míssil lento. Não é? Então, a guerra hoje é uma guerra que é bem mais complexa. Ela é feita da subatmosfera para baixo, de rede satelital para baixo. Não é? E ela precisa desenvolver estes elementos da guerra atual, para poder minimamente se proteger. Eu não acho bom, não. Eu concordo com você que corrida armamentista, em princípio, é muito ruim. Eu concordo com a tese, mas eu estou aqui apenas contextualizar que não é só uma questão de vontade. Então, há uma circunstância que torna complicado não fazer. Eu também quero responder. Você quer responder primeiro? Quizá, se há alguma outra intervenção do público... Se alguém tiver alguma outra pergunta do público, e aí já terminamos com a exposição, com as conclusões dos palestrantes.
tem só 8 minutos. Meu nome é Letícia, eu gostaria de fazer só um comentário em relação ao que foi dito pelo senhor José Juan e uma pergunta ao senhor Raul e ao senhor Winston. Desde ontem, né, a gente está falando bastante sobre o caos que está sendo gerado, né, internacionalmente pelas políticas do Trump. Y bueno, para mejorar la comunicación, hago la pregunta en español, ¿no? Acho que quando o senhor fala sobre soberania, tenho a sensação, e quando se fala de autarquia, como estudo em relações internacionais, para nós que fomos um país colonizado, esse conceito custou muito caro. Então, o governo Lula atual, seu discurso, fala muito sobre a necessidade de soberania. E acho que existe uma diferença fundamental porque o que está fazendo Estados Unidos é autarquia, que é produzir tudo o que precisa, não depender do comércio exterior. O que foi feito também aqui durante a época de Franco, que é se isolar com relação ao exterior. E a soberania não depender de um Estado, que você possa tomar suas próprias decisões, por isso a América Latina demora, custa mais fazer essa transferência. E nesse sentido eu entendo também, eu tive uma aula com Samuel Pinheiro Guimarães, ele dizia que o acordo do Mercosul e o acordo entre o Mercosul e a União Europeia teria que tomar seu tempo, porque temos que saber o que é que o Brasil vai ganhar e a América Latina poderia lucrar com esse acordo. Parece que tivemos muitas relações estratégicas com a Europa, mas agora vai ser aprovado, provavelmente no final vai ser aprovado, porque existe uma pressão geopolítica internacional dos Estados Unidos e da Rússia. Queria fazer um comentário e... Senhor Raul e senhor Winston, eu acho que a gente falou muito sobre o cenário atual e sobre todo o que está acontecendo, mas é difícil ver soluções, né? Eu sei que é difícil prever o que vai acontecer no futuro, mas talvez uma pessoa, inclusive, perguntou ontem em relação à África, né? O Brasil sempre foi parceiro, etc. E atualmente não tem uma atuação tão forte assim. Então, a minha pergunta principal seria: então, daqui para frente, já que o cenário mudou, a gente está vendo uma reconfiguração dessa nova ordem, né? Qual é o papel do Brasil nessa nova ordem? Qual é o lugar do Brasil nessa nova ordem? E com quais países o Brasil tem que lutar por esse multilateralismo, ou seja, a defesa desse multilateralismo? Obrigada. Posso iniciar? Bom, vou ter que responder coisas. Primeiramente, dados significa clareza, sem a menor sombra de dúvida. E no caso específico da boa notícia que o José nos traz, que é o fato de que nos últimos anos, 20 anos aproximadamente, você tem tido um declínio em termos dos orçamentos de defesa, isso está exatamente entrando no processo de revisão. Bom lembrar que os 2 trilhões e 433 bilhões que nós tivemos em 2024 representam um crescimento de aproximadamente 7% dos gastos militares no mundo. E isso não pronuncia absolutamente nada de bom, né? E, particularmente, eu estava fazendo aqui uma reflexão, que é o seguinte: num certo sentido, os Estados Unidos representam uma ameaça maior para a Europa do que a própria Rússia. Eu estou falando em termos de defesa. Por quê? Porque o Pacto Atlântico, a pedra de toque dele é exatamente o guarda-chuva atômico, que sempre gerava dúvidas, por exemplo, no Konrad Adenauer e no próprio Charles de Gaulle. Porque a questão deles era o seguinte: se por acaso a Europa for atacada nuclearmente pela Rússia, os Estados Unidos vão empenhar a sua própria existência para defender a Europa? Como é que fica isso? E na medida em que o Vance vai para um encontro de segurança, como aconteceu recentemente aqui, e ele praticamente diz o seguinte: Europa, se vire, né? Isso inclui, inclusive, o guarda-chuva atômico. Isso não é muito claro, tá certo? E isso é uma dúvida existencial da Europa. É absolutamente existencial a respeito disso. Vai empenhar a sua própria existência em função de defesa da Europa? Imagine hoje o que é dizer isso. Segundo, acho uma absoluta falta de racionalidade, de juízo, você cercar uma potência atômica. E é a maior potência atômica, pelo menos em termos de quantidade, né? Então, pensar em criar uma guerra por procuração, como fez o Biden e os Estados Unidos com relação à Ucrânia, não é certo? Isto é uma loucura. Isso é uma loucura.
porque você vai ter que simplesmente acreditar na racionalidade do seu adversário que você está provocando e que tem um poder destrutivo simplesmente absolutamente extraordinário. E esse é o jogo que nós estamos vivendo aqui em alguma medida. Não resta a menor sombra de dúvida. Com relação à questão da inteligência artificial, eu fico meio invocado nessas discussões, porque eu me lembro, tem um livrinho do Steve Hawkins, que é Breves Respostas para Grandes Questões, onde ele analisa. A pergunta é o seguinte, a inteligência artificial vai nos dominar? Ele diz sim, se não houver a contenção. Por quê? Essencialmente, porque além de ser assimétrica, como eu disse, ela é omniuso, ou seja, ela tem N aplicações, transversal. Terceiro, ela é hiperevolutiva. É um pesadelo para o regulamentador, que tem que exatamente regulamentar algo prevendo. Como é que ele vai conseguir prever se ela é hiperevolutiva? E, por fim, ela é autônoma. A tendência é que ela seja crescentemente autônoma. O que quer dizer isso? Quer dizer que o controle é praticamente impossível. Fica praticamente impossível. Na medida em que cada cidadão, vamos dizer, no futuro, pode ele criar a sua inteligência artificial. E é isso que nós temos como horizonte colocado aí na frente. Então é isso que preocupa e por isso há necessidade de uma estratégia global em termos de contenção, que é uma outra conversa, que é uma outra história. Pronto, é isso. Sí, en brevedad, por favor, que estamos ya al final. Pero hay que contestar la pregunta, ¿no? Bueno, sí. Só que nós já não temos tempo. Olhando o que ele já fez até agora, dá para ver que, ele é um curto prazista, pessimamente assessorado em questões de defesa. Basta olhar o time, né, que está lá, não tem estratégia. E ele sempre faz, a tática de negociação dele maximiza o dano e depois negocia. Então, se os europeus saírem correndo para gastar mais 3% do PIB, vamos dizer, em média, os Estados Unidos é que vão suprir isso a curto prazo. Você está fazendo uma conta grosseira, botando um pouquinho de gastos domésticos, 0,5%, quase que 1,5% do PIB de absorção externa para os Estados Unidos. Vocês estão ajudando imensamente o truque macroeconômico que eles têm que fazer. Isso ele está tentando. Qualquer coisa que ele ganhar aí é bom. E ele é grosseiro, ele vai e diz que é, e isso não vai acontecer. Eu acho que vão empurrar com a barriga e não vai passar para 5% do PIB rapidamente. Isso é uma coisa... E para atingir níveis de competência americanos na indústria de armamentos modernos, não é uma coisa que você consegue, assim, né, fazer o que eles fazem. Então, eu acho que essa coisa não vai acontecer. E mesmo não se sabe qual é a relação de longo prazo entre os Estados Unidos e Rússia. Os Estados Unidos vai ser amigo da Rússia ou não? Pelo jeito, pelo body language do Trump, ele adoraria fazer um deal com o Putin, ficar amigo do Putin. Ele acha que puxar a Rússia do braço da China claramente está na cabeça dele. Então, o tabuleiro ainda está muito, muito complicado para se fazer a coisa, mas 5% vai ficar na manteiga, a Europa. E para cerrar a sessão, José Juan Ruiz. Bom, eu só vou falar do tema demográfico, que para mim é uma obsessão. Dato. Eu queria falar sobre um dado que não devemos esquecer. A taxa de fertilidade na Espanha hoje é de 1,1, que é 1/10 superior à cidade do Vaticano. Isso significa que, quando nós falamos sobre demografia, nós estamos falando de crescimento vegetativo. Desde 2050 em adiante, vamos ter mais morte do que nascimento. Vamos ser 10 mil, vamos ter mais mortos do que vivos a partir de 2050. Essa é a primeira história. O mundo, a população vai diminuir lentamente, porque a esperança de vida é alta. Mas a questão fundamental é, quando a gente fala de demografia hoje, você fala de uma questão que nós não falamos nesta hora e meia de debate, que são as imigrações. Se não existe um debate sobre as migrações e como esse movimento migratório é enfocado pelas populações locais, muitas questões como a inteligência artificial, rearmamento, vão se tornar insignificantes ao lado da instabilidade social que pode gerar uma população mais xenófoba, racista e desigual, que é a situação que nós estamos nos dirigindo para.
A economia da Espanha é o que mais cresce. Em renda per capita, não conseguimos crescer nos últimos 20 anos, porque todo o nosso crescimento é uma questão de crescimento da população, e este crescimento da população é 95% aumento da imigração. E quando vemos qual é o padrão geográfico dessas migrações na Espanha, as migrações na Espanha são na parte mediterrânea, Andaluzia, e em Madrid, Catalunha, Valência, Andaluzia e Madrid. Extremadura, Castilha-La Mancha, o norte, Galícia, Cantábria. Não cresce, porque a demografia está parada. Essa é uma das questões realmente que vão quebrar o país. É preciso mecanismos de equilíbrio territorial, porque as políticas têm que ser nacionais. O fato de você nascer em Galícia não tem por que ser melhor ou pior do que nascer em Madrid ou Barcelona. A alternativa, eu não sei se nós podemos resolver dentro de um gabinete o aumento da população mundial daqui a 2050, 2.400, essas pessoas virão da África. O resto dos continentes vão ter perdas líquidas de população. Tem um dado que é incrível. Inglaterra demorou desde 1814 a 1914, demorou para conseguir uma população abaixo de que fosse inferior a 3 pessoas. Irã fez isso em 9 anos. A queda da taxa de fertilidade não é questão dos países ricos, como você disse, a América Latina está aí, Bolívia, os países que alguém diria deveriam ter ainda taxas que estão acima de 2,2. Não, isso não está acontecendo. A queda é abrupta. É um abismo demográfico, e isso significa que o mundo tem que saber exatamente o que é que nós vamos fazer com as migrações, como tratar como conceitualizar como é isso de ser brasileiro, ser espanhol. Em Madrid hoje, nesta cidade, 20% da população ativa do mercado de trabalho em Madrid são latino-americanos. Isso é uma coisa que temos que discutir no próximo painel. Muito obrigada a todos pela participação.